Olá, gente, segundo bloco da parte de cones. No primeiro bloco a gente já viu muita teoria, né? Já vimos a definição de cone, classificação, elementos, vimos também a secção meridiana e para fechar o primeiro bloco a gente viu o que era um cone equilátero. Eu expliquei para vocês que o cone equilátero é aquele cone cuja geratriz é igual ao diâmetro da base e a consequência é justamente que a secção meridiana é um triângulo equilátero. A gente encerrou exatamente aí. E a gente está voltando nesse momento para o segundo bloco para ver um exemplo envolvendo cone equilátero. Então, sem muita perda de tempo, vamos direto ao quadro. Legal, gente, olha só. Ainda dentro de cone equilátero, um exemplo. Um cone equilátero possui a geratriz com medida 10 centímetros. Calcule o comprimento da altura e a área da sua secção meridiana. Gente, mais uma vez, cone equilátero, escrito em matemática, é o mesmo que G igual a 2R. Repare que a geratriz foi dada 10 centímetros. Tranquilo? Mas como G é igual a 2R, a gente facilmente deduz que o raio vai ser igual a 5. Então temos a geratriz valendo 10 e o raio valendo 5. Agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, a famosa relação métrica do cone. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Repare que a gente já tem G, que vale 10, é um dado da questão, e já tem R, que vale 5. A gente encontrou. Portanto, substituindo, a gente vai ter 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fazendo as continhas, temos 100 igual a h ao quadrado mais 25. Passando o 25 subtraindo, a gente termina com h ao quadrado igual a 75. E, desta forma, h será a raiz de 75. Fatorando 75, a gente descobre facilmente 25 vezes 3. E aí o 25 cai fora 5. A gente fica com 5 raiz de 3. Legal? Portanto, temos a altura, temos o raio e temos a geratriz. Uma parte da pergunta já foi respondida. Qual o comprimento da altura? 5 raiz de 3. E a área da secção meridiana? Gente, a área da secção meridiana é igual a R vezes H. Isto está lá no primeiro bloco, pode dar uma conferida. Temos já o raio e a altura, olha só. Então é só a gente multiplicar. 5 vezes 5 raiz de 3 igual a 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Legal? Só um detalhezinho. Gente, nessa questão, como o cone é equilátero, talvez alguém tenha tido a ideia de calcular a área da secção meridiana pegando o lado da secção meridiana, que é a geratriz, que vale 10, e aplicado a fórmula da área do triângulo equilátero. Uma ideia válida, funcionaria também. A gente tem a fórmula da área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se a gente pega o G, que foi dado, que na verdade é um dos lados da secção meridiana, e eleva ao quadrado, multiplica pela raiz de 3 e divide por 4, a gente termina encontrando a área da mesma forma. Mas isso não pode ser feito sempre. O que ocorreu é que, neste caso, como o cone é equilátero, o triângulo, que representa a secção meridiana, também é equilátero. Ok? Então, fica essa mensagem para você. Bom, vamos continuar. Legal, gente. Agora a gente vai ver um tópico importantíssimo, que é a superfície do cone. Gente, a gente já explicou que o cone tem uma base, que é um círculo, e tem uma região lateral, que é uma região curva. Se a gente planifica esse cone, a gente vai ter o círculo e a região lateral. Vamos analisar com calma a região lateral. Ela termina no formato de um setor circular.
E para quem não está entendendo isso, é só lembrar da época da infância, quando a gente vai para aquelas festinhas de menino pequeno e pega aquele chapéuzinho, e aí o chapéu de festa, quando é desmontado, fica uma região semelhante a esta daqui. Então, olha só, a região lateral do cone é, na verdade, um setor circular. Mas não é só isso. Existem algumas coisas muito, mas muito importantes aqui dentro. Observe. Se a gente fizer girar a base sobre este comprimento, a gente conclui facilmente que o comprimento da circunferência é igual ao comprimento do arco do setor circular. Isso, gente, é muito importante. Esse é o grande elo entre a região lateral e a base do cone. Tranquilo? Olha só, temos a base, temos a região lateral, o raio com o cone não planificado está aqui. Aqui a gente tem um raio com o cone planificado. A área da base do cone, πr ao quadrado. Isso aqui não se discute, é a área do círculo, gente. A gente pega o raio e aplica a propriedade da área do círculo. Legal até aqui. Muito bem. Observe que esse comprimento aqui vale 2πr. Esse comprimento se encontra aqui, mas afinal de contas, a gente não já combinou que esta medida é igual a esta? Então, esse comprimento aqui também vale 2πr. Legal até aqui? Muito bem. Olha só. A geratriz que se encontra aqui no cone, ela também se faz presente na forma planificada. Isso aqui é equivalente a isto aqui, ou seja, a medida da geratriz. Nesse momento, a gente tem que fazer uma pequena revisão lá da parte de circunferências, especificamente o setor circular. Olha só, gente, o setor circular apresenta algumas propriedades. Primeiro, o comprimento do arco. O comprimento do arco pode ser calculado em função do ângulo e do raio, através dessa propriedade aqui, πr∝ sobre 180. Tranquilo? Também pode ser calculada a área do setor circular, como πr² sobre 360. Com essa propriedade, a gente calcula a área do setor circular, toda essa região aqui. Essas duas propriedades funcionam com um ângulo em graus. Só que existe uma terceira propriedade, e é esta propriedade que a gente tem interesse nesse momento. Olha só, é a área em função do arco e do raio. Para a gente calcular a área do setor em função do arco e do raio, basta a gente multiplicar e dividir por 2. Olha só, L vezes R sobre 2. Repare bem, a gente tem essa situação aqui. Quem é o nosso raio no setor circular? Justamente G. Quem é o nosso arco no setor circular? 2πr. Então, olha só, a gente vai aplicar isso aqui. L, 2πr, vezes R, que é G, sobre 2. Olha o que vai acontecer. 2πr vezes G sobre 2, simplificando 2 com 2, a gente tem πrg. Legal? Então, esta é a área lateral do cone, em função do raio da base e da geratriz. Uma terceira propriedade, na verdade, é a soma dessas duas, que é a área total. Bem fácil. πrg, área lateral, mais πr², área da base. Dando uma organizada aqui, a gente pode colocar o πr em evidência, e aí então teremos área total igual a πr vezes G mais R. Atenção, gente, as três propriedades que respondem pelas áreas das superfícies do cone. A base, a lateral e a total. Legal? Muito bem. Sem perda de tempo, vamos diretamente a um exemplo. Olha só. Calcule a área da secção meridiana de um cone
cuja geratriz mede 13 e a área lateral mede 65π. Muito bem. Olha só, a geratriz foi dada. A área lateral também foi dada. A gente sabe que a área lateral é πrg. Vimos no slide anterior. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a área lateral, 65π, e substituir aqui. A gente também vai pegar o 13, que é a geratriz, e substituir aqui. 65π igual a π vezes r vezes 13. Dá para a gente simplificar π com π. Teremos então 13r igual a 65 e finalmente r igual a 5. Repare, acabamos de descobrir o raio da base. Muito bem. Agora o que a gente pode fazer, gente? Aplicar a relação métrica do cone, que na verdade é o teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, e encontrar a altura. Olha só, G não é igual a 13? R não vale justamente 5? Então olha só o que a gente tem. 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ora, 13 ao quadrado dá 169, 5 ao quadrado 25, a gente vai passar o 25 subtraindo, teremos então h ao quadrado igual a 144 e, obviamente, h igual a raiz de 144, que a gente sabe muito bem que vale 12. Desvendamos o cone. Temos todas as medidas, a altura, o raio e a geratriz. O que é que ele pede? Ele pede a área, novamente, gente, da secção meridiana. A gente tem que ter acesso à propriedade da área da secção meridiana. Na verdade, é igual a R vezes H. Legal? Bom, o raio e a altura a gente tem. O raio vale 5, a altura vale 12. Portanto, a área da secção meridiana é igual a 60 centímetros quadrados. Legal? Gente, temos uma adiantada boa na teoria de cones. Vimos agora as áreas. O que a gente viu, gente, nesse bloco é de extrema importância. A maioria das questões de cone fala sobre áreas. Então a gente tem que conhecer. Recapitulando, área da base, muito fácil, um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, a gente demonstrou, πrg. E a área total, na verdade, é a soma dessas duas. πr ao quadrado mais πrg. Se a gente põe o πr em evidência, fica πr, abre parênteses, r mais g. A gente tem que ter acesso a essas propriedades, gente. Elas são super importantes para a resolução das questões. Falou? Mas o tempo acabou. A gente está encerrando esse bloco e já já a gente volta com mais teorias sobre cones. Tchau, tchau.